Seja bem-vindo para mais uma semana, mais uma aula, mais de 150 semanas falando sobre liderança, sobre posicionamento, falando sobre como você se destacar mais na sua carreira, ser mais reconhecido, se tornar um profissional disputado no mercado. Você que está chegando pela primeira vez, eu sou o Rodrigo Wilder e todas as semanas falo com você que procura desenvolver a sua carreira, se destacar para ser mais reconhecido. E hoje o nosso tema é para falar sobre como liderar, como trabalhar com gestores que não estão conectados com o dia a dia do processo. Como você conseguir trabalhar, gerar resultados se o seu próprio gestor não está nem aí, se ele se desconectou, ele não demonstra interesse. O que fazer? Como agir? Como se posicionar? Vamos falar sobre isso hoje. Boa noite, Montoya. Ademar também está chegando aqui na área. Sejam todos muito bem-vindos. Bora então falar sobre esse tema. Mas antes eu quero também te convidar a curtir aí, já deixa o seu like aí nessa live. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e aproveite para encaminhar. Você que está aqui no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, Facebook, coloca aí e encaminha para mais pessoas. Com certeza isso vai levar essa mensagem para mais pessoas e fazer com que a gente também faça a nossa parte em transbordar conhecimento. Sejam todos bem-vindos, então, encaminha aí, já deixa o seu like, se inscreva no canal aí no YouTube, se você ainda não é inscrito, porque a gente vai começar com nossa aula, o nosso conteúdo. E hoje, para falar de algo que eu tenho assistido com uma frequência talvez maior do que eu via nos últimos anos, eu comecei a assistir mais. Isso não é bom, mas isso é uma realidade. E do que eu estou falando? Eu estou falando de liderança, estou falando de líder. E se a gente lembrar que ninguém nasce líder, mas um líder se forma. E o que é liderança? Liderança são 3 pilares que sustentam. É importante a gente lembrar isso antes de entrar no tema principal. Nós defendemos nas nossas formações, em tudo que a gente compartilha aqui semanalmente, nas nossas aulas aqui de terça-feira, que liderança é sustentada por 3 pilares. Primeiro é o comportamento humano, a sua capacidade de saber quem é você, o que você quer da vida, o que você está buscando, quais são os objetivos, saber o que te move, o que faz sentido para você e o que talvez não faça tão sentido assim. Então, é importante entender, abrir a caixa e entender sobre comportamento humano. O segundo pilar é saber se posicionar. Quanta gente boa, quanta gente com conhecimento, mas que não consegue se posicionar, se comunicar, saber se vender bem. E um líder, ele precisa saber isso. Como é que ele se vende? Como é que vende uma ideia? Seja para a própria equipe, seja para os seus gestores. Você pode ser um líder que tem gerente, diretor, CEO, presidente da empresa, e você também tem que saber se vender, acionista, cliente, enfim. Então, uma coisa é o comportamento humano, outra é o posicionamento. Esses são pilares que sustentam a liderança. E o terceiro é gestão. Gestão tem a ver com administrar, gerenciar os resultados, o planejamento tático para alcançar resultados. Estratégia tem a ver com a visão de um lugar onde se almeja, onde deseja chegar. Visão, estratégia. E você monta a estratégia, um plano, ok. Objetivo, visão, estratégia. A estratégia do que você vai fazer. Mas aonde aquilo acontece? Acontece no tático, aonde se faz extremamente necessário fazer gestão. Gestão de indicadores, gestão de resultados, acompanhamento. Na prática, de fato, é o que faz toda a diferença. Então, nós, sabendo que esses 3 pilares são fundamentais para que a gente possa liderar, é importante entender se nós que estamos aqui como líderes ou que aspira ou deseja ser um líder
ou já é um líder e quer melhorar a sua liderança, precisamos entender como estamos desenvolvendo esses 3 pilares, pois são eles que vão te tornar um líder cada vez melhor, cada vez melhor. Então vamos lá. O tema de hoje, pessoal, o tema de hoje é como liderar, como você trabalhar com gestores que não estão mais conectados no dia a dia do processo. Da onde surgiu essa ideia, da onde surgiu esse tema dessa aula? Foi por assistir gestores, pessoas competentes, que trabalharam, alcançaram cargos, posição de liderança, de gestão, mas em algum momento se desconectou. E a equipe segue trabalhando, a equipe segue fazendo o que precisa ser feito. Mas, às vezes, a equipe vai buscar esse gestor, vai questionar, vai buscar apresentar uma proposta de melhoria e não encontra esse gestor disponível. E não encontra esse gestor disponível porque ele não está, muitas vezes, afim de falar sobre aquele assunto. E por que ele não está afim de falar sobre aquele assunto? Porque ele está focado em outras coisas. Isso me motivou a falar desse tema. Me motivou ainda por perceber pessoas que alcançaram cargos de gerência, diretoria, alguns casos CEO, e, de fato, começou a se relacionar com outros níveis, networking, mas a própria equipe, o próprio processo, quando rolam conversas, são sobre amenidades, são coisas que têm mais a ver com o ciclo social do que o profissional propriamente dito. Isso desmotiva a equipe. Isso faz com que a equipe acaba se descalibrando. Ela começa a repensar, cara, meu próprio gestor não está muito afim, por que eu vou ficar aqui me matando? E eu comecei a ver isso com uma certa frequência. E aí resolvi fazer essa aula, para falar como você vai trabalhar, como lidar com isso. Agora, esse é um cenário, o gestor de fato que está desconectado. Mas existe outro lado também, que é aquele funcionário, que ele é funcionário, às vezes nem é um líder, ou aquele funcionário que já é um líder, mas é um funcionário que está numa posição de liderança, porém, ele ainda tem a carência. Então, para a gente entender e você se situar, e você que está assistindo aí, já coloca nos comentários se você já trabalhou com alguém assim, ou em algum lugar onde o gestor se desconectou. A diretoria não está mais tão ligada no dia a dia e não dá importância para coisas que você julga relevante. Coloca aí se você já trabalhou em algum lugar assim ou se você trabalha em algum lugar assim. Não queremos expor ninguém, mas é só para saber se você já viu algo nesse sentido. Eu já vi vários e é por isso que estou aqui para dividir com você. Então, uma coisa é o gestor que está desconectado, outra coisa é o funcionário que é carente. E o funcionário carente que quer que o gestor fica o tempo todo ali, dando atenção, o tempo todo ali pegando na mão. E o gestor não tem esse tempo. E se em algum momento esse gestor, eventualmente, foi mais presente, não significa que ele, com o crescimento, com o desenvolvimento dos processos da empresa, ele vai continuar com a mesma disponibilidade que ele já teve um dia. Então, é importante separar. Se o seu gestor, de fato, está desconectado e ele não dá mais importância como ele já deu um dia, ou se você, ou a equipe, ou a empresa onde você trabalha, de repente tem uma carência ali e quer um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, e aí sente que, eventualmente, o gestor não está mais tão atento. Então, vamos separar essas duas coisas para entender se o gestor que está desconectado ou se você que está carente demais. Vamos entender essas duas coisas. Beleza. Agora, eu vou entrar na segunda parte, que é falar, de fato, do gestor. E eu vou escrevendo aqui enquanto eu falo para organizar o meu pensamento. Então, o gestor que está desconectado. O gestor que cansou. Profissional, bom, competente, que trabalhou muito para alcançar aquele cargo de gerência, diretoria, mas cansou. E você, que é um profissional, que está em um cargo de liderança ou não, e tenta fazer o seu melhor, apresentar os resultados para o seu gestor, e você não consegue. Você tenta envolver em situações importantes e o seu gestor não dá muito ouvido. E quando aceita a reunião
quando senta com você, eventualmente ele não dá muita importância para aquilo que você está falando. Por que isso acontece? Às vezes esse cara cansou, esse gestor, essa gestora cansou. E eu não estou afirmando que isso só acontece com homens, mas eu confesso que em todos os exemplos que eu coleciono nos últimos anos, eu só vi gestores, homens, nessa posição de cansar, se desconectar e meio que dar uma abandonada na própria equipe. Até agora, eu não estou dizendo que não aconteça. Na minha trajetória, na minha experiência, eu não presenciei, eu não assisti, eu não vi uma gestora mulher que se desconectou, como esse exemplo que eu estou falando. Todos os meus exemplos, histórias que eu vou dividir aqui com você nessa aula de hoje, são exemplos de homens. Porque os homens cansam mais do que as mulheres? Não, não estou falando isso. Eu só estou dizendo que os meus exemplos são esses. Então me fala se você já viu aí nos comentários mulheres gestoras que em algum momento assumiu esse comportamento de dar uma desencanada, desconectar. Se você tem algum exemplo, traz aí. Acho que essa troca é legal, é importante para nós. Então vamos lá. Esse gestor ele trabalhou bastante, mas chegou um ponto que ele cansou. Muitos desses exemplos, eu vou falar do gestor X. Vou colocar o nome de X aqui. Esse gestor X, com um cargo de diretoria geral de uma empresa multinacional, cara, o cara trabalhou muito para chegar onde chegou, até virar esse diretor geral. Carro da empresa, carro em nível de executivo, eu estou falando carro, alguma coisa entre 300, 400 mil reais, carro de alto nível, salário acima da média de mercado, bônus anual, benefícios de carta de crédito, convênio médico especial, tudo o que um executivo tem. Então, esse cara trabalhou muito para alcançar isso. E esse gestor X, ele, em algum momento, ele era a pessoa que estava no chão de fábrica, que se envolvia nas dificuldades, nas dores, não conformidades, problemas do dia a dia. O senhor X, em algum momento, ele era o hands-on, ele estava ali com a mão na massa, ele estava ali o tempo todo focado no dia a dia. Mas ao passar um tempo, alguns anos se passam, e esse gestor X, ele começa a se afastar um pouco mais. Ele começa a não vir mais todo dia para a empresa. Ele fica 1 ou 2 dias em home office, a equipe começa a perceber uma certa dificuldade em agendar as reuniões. Quando o gestor X está na reunião, eventualmente ele está mexendo no computador, eventualmente ele está mexendo no celular, eventualmente ele não está prestando atenção. E qual é a mensagem que isso passa? Como que a equipe fica? Esse gestor, de fato, às vezes chega um ponto que ele cansa, porque quem está acima dele também, muitas vezes, também já não está cobrando, ele tem total liberdade. E às vezes a coisa, ela está indo razoavelmente bem, mas ele cansou. E qual foi o meu entendimento sobre isso? Isso acontece, não são casos isolados. Eu poderia falar do gestor X, que é esse que eu estou falando, do gestor Y, do gestor Z. São gestores que cresceram muito, acumularam posição, cargo, salário e cansou. E eventualmente não quer se indispor, são pessoas extremamente agradáveis, extremamente bacanas, uns sim, outros, uns mais, outros menos, de qualquer forma, desconectados. E talvez porque cansou, talvez porque não consegue renovar esperanças, expectativas, objetivos estratégicos que eventualmente a matriz da empresa, em caso de multinacional, ou os próprios donos, não coloca cobrança, porque o resultado que ele acaba gerando ali meio que automaticamente pela a empresa e pela estrutura autogerenciável, de certa forma, faz com que a coisa ande. E ele, mesmo sem colocar o esforço, o resultado ainda vem razoavelmente bem. É claro que no médio e longo prazo isso daí vai ser um desastre, mas naquele momento ele vai seguindo daquele. O que que houve? Voltou aqui para mim. Travou, voltou, deixa eu dar uma olhada. Se volta, acho que voltou. Voltou. Só confirmando. Voltou? Galera do Instagram, eu tô aqui passando
YouTube, no LinkedIn, no Facebook deu uma instabilidade, mas já voltou. Obrigado, Montoya, Borges. Voltou. Legal. Então, isso acontece. Eu não estou dizendo que seja bom, eu não estou dizendo que isso seja legal, eu não estou dizendo que você tem que aceitar isso do jeito que é. Eu estou dizendo que existem formas para você lidar quando você se depara com isso. Porque existem, de fato, pessoas que vão se desconectar, gestores que vão se desconectar. Mas a pergunta é: o que você que está aqui me assistindo agora, o que você pode fazer quando você se depara com uma situação como essa? Porque se você não viveu, existe a possibilidade, existe a chance. Fala, Bielzão, existe a chance de você vivenciar, existe a chance de você passar por isso. Tomara que não passe, tomara que não aconteça, mas se por algum motivo acontecer, o que eu vou te falar agora é como você pode lidar com isso. Vamos lá. O gestor que se desconecta dessa forma, de alguma forma, ele parou de receber a pressão. Ele perdeu o tesão. Ele perdeu aquele gás que ele tinha. Talvez, pode ser por várias razões. Pode ser porque ele desencantou com o próprio trabalho, pode ser porque ficou na zona de conforto, já está com um salário legal, já está num nível de conforto, ele não está conseguindo enxergar mais desafio, por alguma razão. E eu sei que para quem está de fora sempre pode ter um olhar julgador e falar, porra, o cara tem salário, carro da empresa, tem um monte de coisa, como é que não fica motivado? Mas isso não significa que você também não poderia estar passando por isso. E aí, então, o que você fazer quando você se deparar, perceber uma situação como essa? A minha posição, o meu direcionamento para você que trabalha com isso, que formo líderes diariamente, semanalmente, através de cursos, mentorias, consultorias presenciais como a que eu estava hoje. O que eu direciono para você fazer, algo de quem está no campo de batalhas vivendo isso, primeiro, você busque a motivação dentro, não fora. O fato do seu gestor dar uma desconectada pode ser um desastre, porque você queria a atenção, você queria a visão, o reconhecimento, a presença do seu gestor te acompanhando. Mas, eventualmente, você perdeu isso. E aí, o fato de você ter perdido a presença do teu gestor, você abandona? Ou será que isso pode ser uma oportunidade para você? E é sobre isso que eu quero começar a organizar aqui. Isso pode ser uma oportunidade. Se o seu gestor está mais distante e desconectado, a pergunta é: qual é a sua motivação? O que você pode fazer para você encontrar um novo posicionamento e usar, de alguma forma, essa distância, esse distanciamento como uma oportunidade? É possível. O Borges trouxe aqui uma contribuição, ó. Pode ser isolamento do ambiente corporativo, a área vista como de pouca importância para a alta direção, ausência de desafios. Olha que legal que o Borges trouxe aqui, ó. E existe isso que o Borges está falando. Às vezes, você trabalha numa área ou você exerce um trabalho, isso é bem papo reto que o Borges trouxe. Então, isso eu também queria alertar que não é para todo mundo que a gente fala aqui nessas lives, nessas aulas, não é para todo mundo. Tem gente que vai ouvir isso e vai ficar doída, vai ficar sentida, mas a verdade é que às vezes você trabalha numa área que a diretoria não dá muita importância porque aquela área tem menos importância comparado com outras áreas. O setor comercial tende a ter e requerer mais atenção e energia de um gestor de alto nível muito maior do que uma área, por exemplo, da qualidade. E se você é da qualidade, não fica triste comigo, não, mas é real. E a pergunta é: e eu trabalhei na qualidade minha vida inteira como CLT, ou 80% da minha carreira como CLT foi sendo gestor, depois eu assumi outras áreas como executivo, mas a verdade é que eu tive que fazer um esforço, que eu vou dividir aqui com vocês, maior do que a média para conseguir me destacar e elevar a importância da minha área para a alta direção. Porque a verdade
que você precisa ter humildade de reconhecer. Cara, se meu diretor não está absolutamente dando importância, atenção, estado de presença quase que zero comigo, com a minha área, é porque de alguma forma eu preciso entender que eu não estou sendo interessante. Rodrigo, mas no caso do meu gestor, ele não está nem aí para nenhuma área, está desconectado, mal está vindo para a empresa. Aí é um outro caso. Aí já é um outro caso. A pergunta é o que você vai fazer. Enquanto você estiver na posição de criticar, questionar o seu gestor, você não muda o que você pode fazer. O estoicismo, a filosofia estoica, ela nos ensina que a gente tem que agir naquilo que a gente pode fazer a diferença. Ninguém muda ninguém. Você não consegue mudar nem o seu funcionário. Se você é um gestor, tem funcionário na sua equipe, ainda que o seu diretor esteja fazendo e gerando isso que a gente acabou de falar, você não consegue mudar o seu funcionário. Como é que você vai mudar o seu diretor? Você não vai. Igual os filhos que ficam tentando mudar os pais. Chances são que seu pai não vai nem te ouvir. Alguns ouvem, a maioria não. Especialmente e principalmente se você não tem um resultado muito expressivo. Normalmente os pais que ouvem mais os filhos são aqueles que os filhos estão cuidando dos pais em todos os sentidos. Normalmente são os que mais, não é uma regra, mas é uma tendência que a gente observa. De qualquer maneira, voltando para o nosso exemplo, a gente precisa ter a nossa motivação que independe do externo. É fácil? Não é fácil. É desafiador. Mas se você não encontrar isso, você vai desperdiçar as oportunidades de trabalho que você tem, porque o seu gestor cansou, desconectou ou não dá importância para você. E o que eu quero aqui, com essa aula, te recomendar é, se isso está acontecendo, ao invés de você criticar, em vez de você mirar para fora, mira para dentro e fala assim, o que eu vou fazer? O que existe em mim que eu posso mudar para que eu me torne mais interessante, relevante, para que o meu gestor, a empresa, olhe e dê mais importância para o meu trabalho. Essa é a recomendação. O Borges trouxe mais coisas aqui. Vamos lá, gente, comenta aí, pô. Vai colocando comentários, a gente vai trocando e vai enriquecendo aqui a nossa troca, a nossa aula. Acho que motivação é pessoal e intransferível, embora muitas vezes o ambiente não nos favoreça. Exatamente. O ambiente, o externo, ele vai gerar influência. Porém, mais importante do que acontece é o que você faz com as coisas que acontecem. Coisas boas e coisas ruins acontecem e vão acontecer. A pergunta é, o que você faz com essas coisas que acontecem? É isso que te diferencia. O que você faz com as coisas que acontecem é o que te diferencia. Portanto, seu gestor estando muito ou pouco conectado, mude sempre em você. Tudo que te incomoda tem poder, tem poder e influência sobre você. Se você se incomoda com a ausência, com a distância do seu gestor, aquilo diz algo sobre você. Por que isso está te incomodando? O que está te faltando? Agora, pegue essa informação, observe por que isso está me incomodando tanto e o que eu posso fazer com isso. O que eu posso fazer diferente, como eu posso me posicionar. E aí eu vou voltar para o início aqui, onde eu divido todas as semanas com vocês os pilares da liderança, que sustenta a liderança. Que são comportamento humano, posicionamento e gestão. Comportamento humano, seu gestor se desconectou, o seu comportamento, como você vai se comportar, como que você vai agir. Rodrigo, mas o que eu faço? Se o meu gestor não dá importância, ele precisa liberar as coisas, porque ao mesmo tempo ele é meio centralizador, ele não deixa a gente decidir sozinho. Então, você vai criar situações, você vai ser estratégico, mas observe o seu comportamento. Observa se você está doído do seu lado pessoal e você está gastando o seu tempo e a sua energia. Ao invés de aproveitar para produzir, para você ser o exemplo para a sua equipe, você está envenenando a sua equipe falando mal do próprio diretor da empresa ou do seu gestor. Eu assisto isso todos os dias. Eu assisto isso semanalmente.
pessoas em cargo de supervisão, coordenação, gerência, falando mal de diretoria, que de fato está distante, de fato, em alguns casos, está desconectada. Mas aí, olha para o teu comportamento. O que você está fazendo com isso? Na posição de líder, eu preciso te lembrar que um líder não fala mal do emprego. Um líder jamais, um líder bom, um líder de verdade, ele não fala mal da empresa, porque isso tem a ver com esse segundo pilar aí, posicionamento. Porque quando você fala mal, eventualmente, tinha gente do seu lado, seja da sua equipe ou outras pessoas que você influencia. A pessoa nem estava incomodada com aquele assunto. A pessoa nem estava incomodada com aquilo que estava acontecendo. Mas aí você vai e fala mal. E aquela pessoa que não tinha percebido, não estava incomodada, ela passa a se incomodar. Sabe por quê? Porque você falou mal. Porque você falou mal. Então, na posição de líder, você não tem que falar mal da empresa. Na posição de líder, você tem que ter uma boa postura, um bom posicionamento. Ser exemplo. Líder de verdade se posiciona bem. Líder de verdade cuida da equipe. Líder de verdade é exemplo. E cansa, às vezes, ser líder. Cansa, às vezes, ser um gestor de alto nível. Cansa mesmo. Mas, o que fazer para você encontrar motivação? O grande desafio é lidar com a liberdade. Ao mesmo tempo que quando você se torna um gestor de alto nível, você tem duas situações que é muito desafiadora. Se você é um gestor de gerência, diretoria, presidência, CEO, de alto nível, executivo, você vai entender que a solidão nesses cargos é grande. A tomada de decisão, ela é muito isolada, você fica muito sozinho. Você pode ter equipe, em vários momentos você pode estar rodeado, mas ao mesmo tempo existe uma solidão e é um desafio lidar com isso. Nem tudo dá para você abrir, nem tudo dá para falar com todo mundo e várias vezes quando você abre e você fala, isso passa a ser um problema. Então esse é um ponto. Outro desafio que gestores executivos acaba enfrentando é a liberdade. Rodrigo, isso não é bom? Então, entenda que o que eu estou falando é improvável que aconteça com um operador de máquina. É improvável que aconteça o que eu estou falando, essa desconexão, essa descalibração, essa desmotivação aconteça com o operador de máquina. Sabe por quê? O operador de máquina ele não tem tempo, ele é empurrado por um sistema. Ele tem que fazer acontecer, ele tem que trabalhar, ele tem que tocar a máquina. Agora, esse gestor, esse executivo, ao mesmo tempo que ele tem essa solidão, ele fica isolado para tomar essas decisões, ele tem também o desafio, como eu havia falado, do excesso de liberdade. Se ele não fizer nada um dia inteiro, sabe o que acontece? Nada. Se ele não fizer nada o dia inteiro, sabe o que acontece? Nada. E um gestor, quando tem essa liberdade, é muito mais fácil se desconectar, é muito mais fácil se descalibrar. Por quê? Porque ele tem esse excesso de liberdade. E esse excesso de liberdade, às vezes, dá uma bugada. Você fala, Rodrigo, mas liberdade não é o que todos nós queremos? Não é o que todos nós buscamos? Sim, fato. Entretanto, saber lidar com essa liberdade, você fazer mesmo sem ninguém te cobrar, você retroalimentando, regando, cuidando da sua própria motivação, é algo que nem todos conseguem. E é justamente por isso, e é exatamente por isso, que alguns líderes se destacam tanto e a equipe é tão conectada, admira esse líder, e outros estão desconectados. Acredite, a pressão, a cobrança que a diretoria coloca na gerência, gerência na supervisão e assim sucessivamente, isso mais motiva do que desmotiva. É lógico que pressão cansa, é lógico que isso irrita, óbvio, mas a indiferença machuca muito mais. Eu vou repetir isso. A indiferença, o distanciamento do teu gestor machuca muito mais. Agora, cuidado para ver se você também não está fazendo isso. Eu estou falando do seu gestor, mas lembre-se que eu posso estar falando de você também, porque se você é líder e é gestor de alguém, você também se aplica e entra nesse mesmo exemplo. Às vezes você está cansado, às vezes você está focado no teu crescimento profissional, às vezes você está focado no teu próximo degrau, no teu próximo passo. E eu te pergunto, como é que a sua equipe está te enxergando?
qual é o nível de energia, de tempo, de estado de presença que você tem dedicado com a sua equipe. Ser líder não é fácil. Ser gestor é desafiador e é por isso que eu reforço, esse papo é para poucos, não é para todo mundo não. Esse papo aqui não é para todo mundo, nem todo mundo dá conta. Rodrigo, mas se meu gestor é um baita de um cuzão, não tá afim de nada, a gente faz as coisas, o cara só quer saber dele crescer, é só cuidando da patotinha dele, é aquela panelinha, aquela patifaria, politicagem do caramba, que a gente sabe que existe e é uma crescente dentro do universo corporativo. Grandes empresas têm algumas mais do que outras, mas uma politicagem, né, estruturada, enraizada. Tá bom, e aí? O que você faz com isso? Criticar isso não te ajuda em absolutamente nada. Aqui nós falamos sobre liderança, sobre você se conhecer melhor, sobre você mudar a sua vida para você ter uma vida mais leve, uma vida boa, você assumindo a bronca do que acontece com aquilo que você gera no teu trabalho. Agora, quando você está cobrando, criticando, apontando o outro, o que você está criando de positivo com a sua vida, com o seu trabalho, com as suas decisões, com as suas ações? Você não está criando porra nenhuma também, né? Você só está criticando. Seu gestor se desconectou, está cansado, já não te dá atenção. Beleza, esse é o seu gestor. Aí você vai e fala assim, esse filho da puta não quer nada com nada, eu também não vou ficar me matando. Mas você também tem uma equipe. E olha o desastre que acontece. Então o diretor desencantou. Aí o gerente fala, também não vou ficar me matando, não. Aí o gerente também tira o pé. E a supervisão, os engenheiros, analistas, como é que fica? Ele fica sem entender nada. E muitas vezes é o que eu ouço quando eu estou dentro das empresas, os caras falam assim, cara, eu não entendo o que está acontecendo, que a gente está aqui, trabalhando, está moendo, está fazendo, os caras não, parece que... Então, cria uma estratégia, um movimento para ser interessante, chamar atenção. Talvez esse diretor que se desconectou, esse gerente que se desconectou, talvez ele nem se reconecta novamente. Mas não deixe a sua motivação atrelada a algo externo. Lembra o motivo que faz você levantar, sair da sua casa. Rodrigo, o motivo é fácil, é os boletos. O motivo é os boletos, precisa pagar as contas, pagar a escola das crianças. Não tem o que fazer não, Rodrigão, tem que trabalhar. Eu te entendo. Mas acredite, encontre a sua motivação. Se alguém está desconectado, se esse seu gestor, gerente, diretor, eu repito, desencanou, a pergunta é, encontre algo que te dá energia, que te dá um gás. Algo que te dá força para você falar, cara, se esse filho da puta não quer nada com nada, eu vou fazer. O resultado, de fato, quando você não desiste de produzir, de se posicionar, de impactar os outros, o resultado, quando ele existe, é a única coisa que é impossível de ser ignorado. A pessoa pode falar mal, a pessoa pode não gostar de você, mas se você gera resultado, você vai ser reconhecido e respeitado. Eu não estou falando que se você gera resultado, você pode ser escroto, que você pode tratar todo mundo de qualquer jeito. Absolutamente, eu não estou falando isso. Mas eu estou te dizendo, não adianta você ser muito competente, ter muito conhecimento, se você não tem resultado. Agora, se você se deixar abater, se você se deixar abalar, cara, de verdade, eu vejo tanta gente boa desanimada, porque o gestor, que é bom, mas que se desconectou, ou o gestor que nem é bom também, cara. Tem gestor também que é ruim, né? Tem gestor que é ruim e a gente tem que também admitir. Cara, mas eu vejo gente boa jogando a toalha, desperdiçando a carreira, porque não consegue assumir o controle da própria carreira, porque o gestor não é bom. Se o gestor não é bom, então por isso você vai ser ruim? Não, pô. Se o gestor é ruim, faz o dobro. Você está trabalhando numa empresa, que é diretoria, gerência, tá pisando na bola, tá escorregando, tá sentando no tomate. Cara, você vai fazer menos? Não, faz o dobro. Faz o dobro por você. Pô, mas ele não quer nada com nada, eu vou trabalhar em dobro por você. Eu não estou falando para você trabalhar em dobro por ele, é por você.
esse pensamento de que se você fizer mais, o mérito fica todo com ele, pode ser que o seu gestor, sim, ele vai ser reconhecido pelo resultado da equipe, pode ser, e provável, mas o seu resultado é impossível de ser ignorado. As pessoas vão perceber, vão falar e oportunidades vão surgir. Agora, se você se revoltar pelo externo, pelo seu gestor, diretor, que não faz, o que vai acontecer para você é pior do que acontece com ele. É capaz de você rodar antes dele. É capaz, é provável que a sua vida fique até mais difícil do que a dele. E não é fácil. Eu não estou falando que seja fácil. Eu estou falando é difícil pra cacete. É difícil você dar o seu melhor, você fazer algo mesmo sem vontade. Aí eu repito, não é para todos. Você acha que ser líder é para todos? Você acha que liderar a própria vida é para todos? Ter um bom pai, uma boa mãe, ter um bom profissional, um bom líder, cuidar da equipe, você acha que é para todos? Óbvio que não. É óbvio que é mais fácil. Cara, você não está muito afim, não, vai lá e não faz se você tem a liberdade de não fazer. É óbvio que é mais fácil você não fazer um exercício físico porque cansa, porque tem dia, porque agora tá frio, porque agora tá isso, porque agora tá aquilo. É mais fácil. Mas quem disse que o mais fácil te gera o resultado? Talvez o resultado momentâneo de não se desgastar, de não ir contra o desconforto. Mas e no longo prazo? Qual vai ser a pior dor? Será que a pior dor é essa dor de fazer algo que você não queira, mas que é importante ser feito? Ou a dor de não ter resultado? A dor de ficar assistindo pessoas que conhecem muito menos do que você. Pessoas que você ajudou a treinar. Pessoas que não sabia nada e sabe menos do que você hoje. Passa na tua frente, tem mais resultado. E sabe por que a pessoa passa na sua frente e tem mais resultado? Sabe por quê? Porque às vezes ela não para. Porque às vezes a pessoa, ela tá ali, ó, o tempo todo fazendo, se comunicando, se mostrando, se vendendo. E eu estou aqui para te falar, liderança é isso, não para. Ah, meu gestor não está fazendo, eu vou continuar fazendo. Ah, mas eu não vou fazer papel de idiota. Idiota é se você parar. Não é sobre os outros, é sobre você. É sobre você honrar a sua saúde. Pô, você tá bem. Você levantou para ir trabalhar, vou fazer o meu melhor nessa porra. Eu não vou fazer figura de merda. Eu vou em empresas, às vezes, que me pagam para fazer consultoria. E às vezes o meu cliente, a pessoa que eu estou interagindo, às vezes não está muito afim, não. Às vezes a pessoa está menos afim do que eu. E se eu não falar muita coisa, a pessoa fala, tá de boa, ela vai trocando ideia, vai não sei o quê. Só que eu não saí de casa para isso, não. Eu não saí de casa para não fazer nada. Eu não saí de casa para fazer essa figura de merda, pra ficar trocando ideia. Não, pô. Então eu vou fazer, eu vou provocar. Nossa, mas aí não é ser muito Caxias? Não. Coisa é com sutileza, com elegância. Cara, mas eu vim aqui para fazer meu trabalho, então eu vou fazer meu trabalho. Até porque, no final, você vai ser cobrado por resultado. Todos nós seremos mais reconhecidos, mais respeitados, mais remunerado pelo resultado que a gente gera. Só que o resultado que você não tem, sabe por que não tem? É pelas tarefas e pelas coisas que a gente não faz. O resultado que você não tem, ele não veio pelas coisas que você não fez. E sabe que coisas são essas? Muitas delas você sabe, você já sabe. Você só não fez, porque estava puto da vida, porque teu gestor não estava fazendo. Então, o tema aqui é como liderar, como trabalhar com gestores que estão desconectados do dia a dia. É você correr por você. É você fazer por você, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa. É você fazer por você. É você falar assim, ó, cara, eu levantei. Eu vim até aqui, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou gerar resultado. Eu vou honrar ter acordado, estar com saúde. Pô, puta papo, parece um papinho romântico. Não, pô. Você tem que se apegar em alguma coisa que te dê força. Se isso não te dá força de nada, encontre outra coisa que te dê força. Só que a força que faz você se mexer não pode ser a dependência de outras pessoas querer se mexer.
Eu sei que um ambiente tóxico, ele prejudica quem está ali naquele ambiente. Eu sei que isso prejudica. Eu sei que uma pessoa que está desanimada, ela faz com que aquele desânimo também vai contaminando as outras pessoas para também ficar desanimado. Mas aí, o quanto você está sendo blindado para não se entregar para esse efeito dominó, que eu sei que acontece, e você não parar, e você ser a pessoa que fura a bolha, que se destaca. Por que a gente vê tantos exemplos bacanas de pessoas que estudou em escola pública, que cresceu, que começou do zero? O vira-lata caramelo, que estourou as bolhas e aconteceu, porque não parou, ficou ali, ó, todo dia, não vou parar, não vou parar. Resiliência, resistência. Tá difícil, eu não tô afim, vou mesmo assim. Fazem alguns meses que eu comecei uma temporada, é a terceira vez que eu faço isso na minha vida como um todo. E é difícil pra caramba isso que eu tô fazendo. Que é o tal do banho gelado, é a terceira vez. Ah, Rodrigo, porque o fulano, porque o ciclano não tem nada a ver. É porque é algo que eu já testei uma vez. Primeira vez foi em 2018, primeira vez. Depois foi em 2020, final de 2020. E agora, em 2024, eu voltei a fazer esse negócio. E é difícil para um cacete. Difícil pra caramba fazer esse negócio. E tá frio. Eu moro em São Paulo, tá frio. Tomar banho gelado não tá nada fácil. Todos os dias. Eu não lembro detalhes das outras duas vezes. Eu lembro que eu fiz isso já 2 vezes, mas eu não lembro os detalhes. Eu lembro que era difícil. Agora, dessa vez, eu confesso, eu não sei se porque eu tô ficando mais velho, sei lá. Cara, tá difícil. Todos os dias. Eu não lembro das últimas vezes terem sido desse jeito. Dessa vez, todos os dias eu quero desistir. E eu não falhei um. Para falar que desde que eu comecei eu não falhei, foram 2 dias que eu não tomei, para ser bem verdadeiro. Eu fiquei muito ruim da garganta, bem ruim. E eu falei, cacete, eu não sei se isso vai piorar, não vai. Aí eu fui pro médico, nem sabia que existia aquela injeção lá, bezetacil. Existe essa porra do cacete aí. Tomei essa injeção, melhorei. E a médica falou, cara, isso não muda porra nenhuma. Você não tá com dor de garganta por causa de água quente ou água gelada. Andar com o pé descalço não muda nada. O que acontece é que você tá tendo mais febre, tá mais difícil tomar um banho gelado. É isso. Mas você faz o que quiser. Eu falei, cara, no mesmo dia, voltei do médico e já tomei o banho. Então, assim, é difícil pra cacete. Eu não tô falando isso pra você tomar, não. Mas eu tô falando porque isso me ajuda dentro do conceito de PNL, de programação neurolinguística, de eu dar um sinal pro meu cérebro, de mostrar quem tá no comando. Rodrigo, mas o que isso tem a ver com a nossa conversa principal? Tudo. Algo externo. Externo, água gelada. Tá falando assim, cara, frio do cacete. Porra, tá frio pra caramba. Você vai entrar nesse banho gelado? Externo. Frio pra cacete. Mas eu tô sentindo frio, é interno também. Tá bom. Mas internamente eu posso também mandar. Falar assim, ó, quem manda nessa porra sou eu. Com ou sem vontade, com ou sem frio, morrendo de frio, o que eu faço? Eu dou uns pulos, fico dando soco no ar, eu me aqueço com a minha fisiologia, eu ativo e entro. Rodrigo, mas por quê? Porque eu começo o meu dia dando uma mensagem para mim que eu vou assumir o controle desse negócio. E assim, na boa, se eu consigo, eu não sou a pessoa mais disciplinada do universo. Não sou, mas assim, eu entendo, se eu consigo, todo mundo consegue. Tomar um banho gelado não te requer absolutamente nada de recurso especial, a não ser disciplina, força de vontade, força da mente, mentalidade forte. Você ter um gestor bosta te exige a mesma mentalidade forte de entrar no banho gelado. Eu ir prestar serviço e a pessoa que está lá na minha frente, que está me pagando, não está afim, e eu falar assim, cara, ela não está afim, eu vou pegar leve, eu não vou ficar cobrando. Não, vou cobrar, vou falar, vou me posicionar com respeito, mas com firmeza, porque eu sei que liderança são 3 coisas que eu preciso fazer o tempo todo. Entender o que está acontecendo comigo. Cara, todo dia eu estou querendo desistir, eu não estou querendo tomar um banho gelado. Por que eu não tô querendo? Porque é óbvio, 5 da manhã, 6 da manhã, frio pra cacete. É por isso, eu sei. Agora, cara, eu vou ter força suficiente e vou tomar esse banho gelado. O que eu tô falando? Cara, eu tô dando comportamento humano. Eu entendo como eu funciono, eu tô dando uma mensagem pra minha cabeça. Eu mando nesse negócio. Eu não vou perder pra esse negócio. Vou lá e tomo. Tomei hoje, tomei amanhã. Vai completar 2 meses e meio agora, 2 meses e meio aproximadamente.
E eu não vou... Não, agora não tem data. Eu coloquei dessa vez até eu alcançar um objetivo. Enquanto não alcançar, eu não vou parar. Então, tô louco para acontecer logo, para eu voltar a tomar banho quente, porque tá difícil pra cacete. Tomar banho gelado em Caxias do Sul só para os sobrenaturais. É nada, cara. Dá para você tomar. Aguenta firme. Depois você vai lá, toma aquele chimarrão quente que você faz todo dia lá, meu amigo Borges, e segue o jogo. Dá para fazer, cara. Aguenta firme que vai. Aguenta firme que vai. Então, quando eu faço isso, quando eu insisto nisso, eu mostro quem está no comando, só que eu começo a ter um comportamento diferente, uma confiança maior. Eu comigo mesmo, porque eu prometi algo, se eu não tomar esse banho gelado, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo. Mas eu vou ficar sabendo. E essa é a questão. O problema é que muitas vezes você não tem a confiança suficiente em você porque você não cumpre o que você combina com você mesmo. Rodrigo, você cumpre 100% do que você combina? Não, mas eu me esforço todos os dias para fazer o máximo possível, para cuidar do que eu estou prometendo para mim mesmo, porque eu sei que cada coisa que eu combino, que eu prometo para mim mesmo que vou fazer, ainda que ninguém saiba, eu sei que isso vai drenar, vai tirar a minha energia, a minha autoconfiança diminui, porque eu sei que eu prometo e não cumpro. Agora, o contrário é verdadeiro. Quando eu falo que calor ou frio eu vou tomar um banho gelado e tomo, cara, eu saio mais forte dessa parada. Porque minha cabeça fica mais forte. Aí eu enfrento um gestor, eu enfrento um cliente, você, o seu diretor, seu gestor, que não está afim, você vai se deixar abater menos, porque você está mais forte. Aí vem o pilar 2 da liderança, posicionamento. Cara, eu vou me posicionar, eu vou falar, eu vou dizer aqui porque que eu vim. E se chegar num ponto que aonde você está não é bom o suficiente, que está insustentável, está começando a te afetar, você está ficando doente, acontece. Tem pessoas que ficam doentes por causa do trabalho. Aí o que você faz? Se você é líder de verdade, eu não estou falando para você jogar tudo pro ar, pedir demissão e chupa mundo. Que você manda seu diretor tomar bem naquele lugar. Não, eu não estou falando para você ser irresponsável. Mas eu estou te falando que você pode se preparar para esse evento. E se preparar é ter força, ter mentalidade. Estudar é gostosinho? Não, não é gostosinho, não. A grande maioria das pessoas não gosta de estudar. Eu estudo porque eu preciso, sempre amei estudar? Não. O contrário, nunca gostei de estudar. Mas depois que eu entendi que a educação, que aquilo que eu faço, que é dar treinamento, é fazer mentoria, é contribuir com a vida e formação das pessoas com liderança, com posicionamento, eu precisava estudar. Então eu entendi. Não é uma opção, é uma necessidade. Então, com ou sem vontade, eu tenho que ler. Com ou sem vontade, eu tenho que me exercitar. Exercício físico. Exercício físico. Em casa, todos os dias. A bendita calistenia. Flexão de braço, abdominal, agachamento, polichinelo. Ah, Rodrigo, isso dá resultado? Foram mais de 6 quilos. Mais de 6 quilos. Massa magra. Comecei a emagrecer. Disposição aumentando. Mas por que tudo isso começou a acontecer? Porque é uma consequência, é uma construção. Aí você vai enfrentar o seu gestor que não está afim de nada, você não vai se abater tanto, porque você está forte. Porque você está forte. Como enfrentar, como trabalhar com gestores que não estão nem aí? Cara, é sendo um líder de verdade. Rodrigo, eu não tenho equipe, cara, como é que eu faço? Cara, liderança, são 2 lideranças. A primeira liderança é você liderar você mesmo. Autoliderança. Então, comportamento humano, independe de você ter líder ou não. Saber se posicionar é com qualquer pessoa. E gestão pode ser dos seus próprios resultados. Então, a primeira liderança, para quem lidera a equipe, tem que ser um líder de si mesmo ainda maior. Mas mesmo que você não tenha e não queira ter equipe, se autoliderar, isso é algo para qualquer adulto. Se autoliderar, isso é mandatório, suficiente, recomendável para qualquer adulto maduro. Porque maturidade não vem com o tempo. Maturidade vem de decisão, onde você encontra o equilíbrio entre não ser egoísta, mas também não se anular.
no ser o bonzinho, não ser a boazinha, que faz tudo para todo mundo, porque bonzinho só se... Repete comigo aí, ó. Repete aí, ó. Bonzinho só se fode. O bonzinho só se fode. Só se fode. Não pode ser bonzinho. Bonzinho não é respeitado. Bonzinho é aquele que todo mundo fala assim, ó, a coisa não acontece para todo mundo. O mais filho da puta, boca dura, que causa pra cacete, às vezes assim, ó, só pode fazer para um, faz para aquele, porque ele vai ficar enchendo o saco de todo mundo. E o bonzinho fica por último porque é bonzinho. Não, mas ele vai ser compreensível, ele vai entender. E se você tá sendo esse bonzinho, para, porque bonzinho só se fode. Eu não tô falando para você ser rebelde, mas eu tô falando para você saber se posicionar. Lidera a tua própria vida, independente do teu gestor. Rodrigo, mas eu sou o gestor. Rodrigo, eu sou o diretor. Tô aqui te assistindo, eu sou o diretor, eu sou o gerente. Cara, acima de mim, só os donos da empresa ou diretoria, mas eu tenho total liberdade. Cara, tudo bem. Se você tá nessa situação onde você está meio desconectado, eu estou te recomendando aqui de coração, de peito aberto. Encontre uma motivação. Se posiciona, honra o que você conquistou. Eu não estou falando que é fácil. Eu não estou dizendo que seja simples, mas que é possível. E cada vez que você, a cada dia que você fica distante, desconectado da operação dos processos da sua equipe, se isso acontece com você, eu estou te falando, cara, você não só está desonrando tudo que você fez para chegar até aí, como você está gerando algo muito ruim nas pessoas que espera algo de você. Então, se esse é o seu caso, humildemente reconheça, reflita e crie um plano de ação e comece um processo de mudança, de reconquistar. Porque, assim como num casamento, é uma decisão em querer estar ou não querer estar. E essa decisão tem muito a ver com liderança, com posicionamento. Agora, ficar em cima do muro, não vai, nem vem, não se posiciona, isso não é papo de líder, não, pô. Isso não é papo de líder. Isso é figura de merda. E se você tá aqui, eu tenho certeza que você não é desse tipo, não. Eu tenho certeza, se você tá aqui até agora, isso não é o seu perfil. Se por algum motivo você tem se desconectado, e por que eu trouxe esse tema aqui? Porque eu tenho visto isso em vários lugares. Gente, não estou falando de 1, 2, 3 casos, estou falando de alguns casos. Alguns. Claro que eu não vou expor absolutamente nada. Eu tenho confidencialidade, eu estou em várias empresas, de pequeno, médio, grande e porte gigante. Várias empresas. E eu não vou, aqui não é hora de falar nome de nenhuma empresa, porque a ideia não é sobre isso. A ideia é de te ajudar a ser um líder melhor para a tua equipe e para você mesmo. E para você mesmo. Então, se você está aqui, empreende, está nos nossos programas de formação de consultor, está se desenvolvendo para isso, você pode encontrar um cliente que esteja assim, que não esteja muito afim, é como se fosse o teu diretor. Ou, se é o seu caso, se formar como líder, pode ser que o seu diretor, presidente, CEO esteja meio desconectado, pode ser. Se você é a pessoa que está desconectado, você pode usar tudo isso para você rever e trabalhar a tua mentalidade, encontrar uma motivação para honrar só o fato de você ter acordado, o fato de você estar bem, o fato de você ter se esforçado pra cacete para conquistar isso. Cara, não desperdiça assim, não. Tem gente olhando para você com um olhar de admiração para aprender com você. Não deixa essas pessoas da sua equipe, não. Você trabalhou, você fez muito para isso. Então, cara, vai para cima. Vai para cima. Faz isso acontecer. E se você está desanimado porque teu gestor, tua gestora, pessoa da sua empresa não tá desconectada, faça por você. Se está insustentável, monta um plano e troca. Líder de verdade não é o efeito, é a causa que gera o efeito. Eu espero que isso tenha feito sentido, que essas provocações que eu coloquei aqui te ajude a agir, se posicionando, tomando decisões, não ficando esperando aí sentado alguém decidir por você. Não espera não, decide você. Se posicione, líder de verdade, entende de comportamento humano, posicionamento e gestão. Então eu espero que isso de fato tenha te ajudado, eu espero que eu tenha honrado o seu tempo de estar aqui comigo
para desenvolver um pouco mais a sua liderança. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até a próxima semana. E acompanhe a gente também, gente, vou colocar aqui no meu Instagram agora no final, na vinheta final. Acompanha lá no Instagram que a gente vai começar uma nova fase. Em breve, vai ter um desafio de 21 dias, que se você quiser ser mais reconhecido, destacar mais, você vai poder estar comigo 21 dias. Eu vou falar nos stories dos próximos dias lá no Instagram. Fica atento, porque vai começar muito em breve. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima semana. Tchau, fique com Deus. Beijo, tchau.